pessoal do sétimo ano, estamos aqui para mais uma videoaula de geografia, onde iremos falar hoje do aspecto demográfico e social do Brasil, onde iremos ver alguns índices esses muito importantes para podermos compreender como está distribuída a população brasileira em seu território. População absoluta do Brasil. Em 2017, a população absoluta do Brasil passava de 207 milhões de habitantes. A tendência é que esses números continuem aumentando com o passar do tempo. Agora, se a gente for dividir a população brasileira por sexo, temos aqui nesse gráfico, se for dar uma olhada aqui nesse gráfico, vamos ver que 51% da população brasileira é formada por mulheres e 48% dessa total da população é formada por homens. Ou seja, no Brasil há mais mulheres que homens. A população brasileira é formada por mais mulheres que homens. Densidade demográfica. A densidade demográfica representa a quantidade de habitantes por uma unidade de área e geralmente é medida por quilômetro. Geralmente essa unidade de área ela é medida por quilômetro, ou seja, em uma área de 1 km quadrado é feito um cálculo para identificar a quantidade de pessoas, de habitantes que há nessa área. Dando uma olhada aqui nesse mapa, podemos verificar que a maior parte da população brasileira está localizada na parte litorânea, nessa área aqui, mais escura aqui do mapa, é a área que é mais povoada, sendo que aqui é mais essa região norte, centro-oeste e norte, é a área que é menos povoada. Isso se dá devido à colonização brasileira, né? Como sabemos, vimos lá em história, a colonização brasileira foi feita a partir da região litorânea. Os colonizadores chegaram na região, na área litorânea. E, portanto, essa foi a região brasileira que ficou mais habitada. Taxa de natalidade e mortalidade. A taxa de natalidade representa o número de crianças nascidas vivas no período de um ano. Isso aí, mas aí exclui-se o número de crianças nascidas mortas ou que morreram logo após o nascimento. Então, a taxa de natalidade é representada pelo número de crianças que nasceram vivas no período de um ano. E a taxa de mortalidade representa o número de óbitos ocorridos ao longo de um ano em um determinado lugar. Esse indicador é calculado a cada 1.000 habitantes e reflete a relação entre o número de óbitos anuais e de habitantes de uma determinada localidade. Aqui podemos ver o gráfico, a taxa de natalidade e mortalidade. Damos uma olhada aqui nesse gráfico. Entre 1881 a 2017, essa taxa de natalidade veio caindo, né? Aqui teve uma estabilidade e após ano, até 2017, teve uma queda na taxa de natalidade. O mesmo ocorreu com a taxa de mortalidade, que veio tendo uma queda. A taxa de mortalidade é devido à qualidade de vida da população brasileira que melhorou, saúde. Isso favoreceu para que a taxa de mortalidade tivesse uma queda. Taxa de fecundidade do Brasil. A taxa de fecundidade é parecida com a taxa de natalidade, né? A taxa de fecundidade é uma estimativa da quantidade de filhos que uma mulher teria ao longo de sua vida reprodutiva. Geralmente expressa com o número de nascimento por cada 1.000 mulheres em idade fértil. Então, essa taxa ela é calculada a partir de cada 1.000 mulheres em idade fértil. No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a idade fértil da mulher está ali na faixa de 15 a 49 anos. Então, a idade fértil da mulher brasileira é entre 15 a 49 anos. Pode ter alguns casos que algumas mulheres têm filho antes dos 15,
após os 49 anos, mas a média é entre 15 e 49 anos. A gente for dar uma olhada aqui nessa tabela aqui, ainda fala, né? Éramos 6, seremos 3. Por quê? A gente vê aqui em 1960, em média, a mulher brasileira, a família brasileira, tinha em média 6 filhos, né? A partir ali de 1980, passou para 4 filhos. Nos anos 2000, em média, era 2 filhos. E atualmente, 2020, 2021, a família brasileira só quer ter em média um filho. E são esses fatores que contribuíram para a queda do crescimento populacional do país. Entre eles estão a reprodução, a redução do trabalho familiar, queda no número de casamento precoce, né? Antigamente o casamento era... O pessoal casava mais novo, com 18, até 20 anos. Hoje em dia o pessoal não tem um casamento como um primeiro plano, somente as mulheres. Pensam primeiro hoje em trabalhar, para depois construir uma família. O custo com filhos, né, é muito grande. O pessoal pensa bastante em ter um filho que sabe que custa muito alto. Aqui a mulher passou a ser profissional, a mulher saiu, deixou de ser só a dona de casa, passou a trabalhar, a estudar, a se profissionalizar. Então deixou família, ficou em segundo plano. Ter filho ficou em segundo plano, não é mais aquele sonho feminino, ter filho, construir uma família. Primeira mulher pensa em ser profissional. E vários métodos anticoncepcionais que vieram aparecer, que antes não tinha, da década de 60, não tinha tanto método anticoncepcional que tem hoje, para evitar ter filhos. E esses foram os fatores que contribuíram para a queda da taxa de fecundidade do Brasil. Então, pessoal, essa aqui foi nossa aula, um pequeno resumo. Espero que vocês acompanhem também, façam a leitura do capítulo no livro. E qualquer dúvida com a atividade, estarei aqui à disposição de vocês. Até a nossa próxima aula.